E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler, eu tenho uma eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, muitos de vocês pedem para que eu traga a história, uma história aí muito estranha, referente aí a um tal monstro do Subway. E eu encontrei então dois documentários. Um que está na HBO e um que está na Discovery. Só tem uma coisa para dizer para vocês, é o mesmo documentário. A diferença é que na HBO vocês vão encontrar ele legendado e na Discovery vocês vão encontrá-lo dublado. São 3 episódios de série onde vai mostrar como funcionou toda essa investigação e como também as denúncias começaram a ser feitas aí por volta do ano de 2008 para que uma prisão efetiva mesmo acontecesse no ano de 2015. Então eu vou trazer o resumo dessa série para vocês, para que assim vocês possam entender como as coisas funcionaram e como foi toda essa investigação. Quem era Jared Fogo, o rosto da Subway, porta-voz da Subway, a história de sucesso por trás da Subway. Então aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifique sua inscrição, seu sininho também me ajuda bastante. Verifique se ainda está tudo ativado e também me segue lá no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e quando eu acabo me deparando também com alguma notícia que faz com que os nossos estômagos acabem sendo embrulhados. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Penny e Jack, vinheta. No primeiro episódio dos 3 episódios dessa série documental, nós vamos então saber quem era Jared Fogo, qual era a história dele, como era a vida dele, filho de quem, né, onde ele morava. Ele era da cidade de Indianápolis, em Indiana. A história dele de infância e adolescência é uma história muito diferente, então vai mostrar pra gente uma grande história de superação. Por quê? Eles vão entrevistar alguns ex-colegas de classe dele, alguns ex-colegas de escola do Jared Fogo, e eles vão contar o seguinte, que na verdade poucas pessoas falavam com ele na escola, as pessoas não davam muita trela para ele na escola e também pouquíssimas pessoas sentavam com ele no refeitório. E é nessa hora que tudo parece ser de verdade uma grande história, né? Nossa, o rapaz, ele simplesmente era totalmente excluído e o motivo dele ser excluído na escola era o seu peso. Conta-se no documentário que quando ele estava no ensino médio, ele chegava a pesar ali 120 ou 130 quilos e continuava a engordar. Então isso fazia com que as pessoas não gostassem de falar com ele e não gostassem ali de basicamente estar próximo a ele. Então não era agradável falar com ele, porém ele era sempre uma pessoa gentil com as pessoas, mas afinal de contas ele não tinha uma aparência agradável. Ele também era filho de um médico da cidade e também de uma professora e tinha mais 2 irmãos. Isso também colocava em xeque um pouco o pai dele, que era sempre questionado por que ele não tomava conta da alimentação do filho, permitindo que o filho tivesse um peso que podia colocar em risco até mesmo a sua saúde. As coisas não mudariam tão rápido, tá? Então ele ficaria ali muitos anos ainda ganhando peso, porque ele também não estacionava em um peso, ele continuava a engordar, e isso era um problema também. E quando chega ali aos seus 20 anos de idade, quando ele está na faculdade, muitos dos ex-colegas dele são ali basicamente tomados por uma matéria. Um homem que teria perdido ali na casa dos 92 quilos. No início foram 92 quilos e depois isso aí acabaria se tornando 111 quilos. Então a gente já pode chegar a uma conclusão de que era um homem com muito peso, chegando aí quase na casa dos 200 quilos. Disse que ele começou uma dieta porque ele foi ali motivado pelo menu, ali todos os sanduíches que a Subway ela oferecia. Tinha sanduíche vegetariano e muitas opções, e comendo apenas a alimentação de lá, ele conseguiu perder todo esse peso. Logo, vocês imaginem só o que acontece. Uma pessoa que perde tanto peso comendo o quê? Sanduíche. Então, foi basicamente esse aí todo o espanto das pessoas. Como alguém perde tanto peso comendo sanduíche. Ele também vai colocar mais pra frente que o menu dele diário era um sanduíche de peru na hora do almoço e um sanduíche vegetariano no jantar. E isso fazia também com que ele tivesse mais disposição para fazer atividades físicas e, de fato, ele mudou completamente ali o seu físico e tudo mais. As pessoas que conheciam ele ficaram felizes porque ele parecia estar com uma autoestima muito boa, ele estava namorando, prestes a se casar,
e aí vai acontecer um encontro entre criador e criatura. Essa questão toda da Subway não dá para saber o que chegou primeiro. Talvez tenha sido um acordo feito antes, teria sido os sanduíches de lá que teria feito com que ele emagrecesse, ou simplesmente ele já fez isso pensando que ele poderia ser um garoto propaganda da Subway. Não dá para saber o que veio primeiro. O que é mostrado no documentário é que depois que a Subway tem a notícia de que ele teria emagrecido com os sanduíches da Subway e ele acabou virando uma celebridade local, a Subway então o convida para ser o porta-voz, o garoto propaganda, o rosto da Subway, que não apenas venderia sanduíches que seriam muito saudáveis, como também teria um homem com uma grande história de superação, que seria o Jared Fogle. O Jared Fogle começou a ganhar tanto dinheiro, assim, milhões de dólares ali por volta do ano 2000, mas milhões de dólares. Ele chegava a viajar 244 dias por ano pela Subway, fazia palestras em escolas, palestras para adultos também, mas em sua maioria as palestras eram se preocupando com a alimentação dos jovens, em uma época que muitas pessoas estavam preocupadas com a obesidade, principalmente entre as crianças, o que poderia trazer ali muitos problemas de saúde. E ele era o homem que todo mundo parava para tirar foto, parava para tentar fazer com que o filho visse que ele era uma história de superação e que o filho deles também poderia chegar a esse ponto. Ele também sempre palestrava, falava para os jovens que eles precisavam comer de forma correta, praticar exercícios físicos e ser responsável por ter uma vida saudável. Então as palestras dele eram muito motivadoras e as pessoas acabavam amando ele. Teoricamente, assim em si, olhando para ele e a desenvoltura dele, ele era uma pessoa pacífica, tranquila e também muito sem graça, sabe? Era quase como se fosse uma humildade forçada. Ele tinha tudo aquilo de não precisa me agradecer, mas você via que aquilo massageava o ego dele. Existia ali uma personalidade que estava amando tudo aquilo. Dá para culpá-lo? Não, as pessoas nem mesmo chegavam perto dele quando ele estava no ensino médio. Agora ele era uma celebridade e as pessoas teriam que engolir isso. De certo modo, não dá pra gente tirar a razão dele de se sentir orgulhoso por ter conquistado não apenas uma grande perda de peso e a garantia até mesmo de ficar mais saudável, como também virar o garoto propaganda, o rosto de uma grande marca de sanduíches que estava despontando nos Estados Unidos e que estava rendendo para ele milhões e milhões de dólares. As entrevistas começaram, tivemos a Oprah, tivemos também alguns filmes, parece que ele participou de filmes também e muitos comerciais de TV onde ele aparecia com astros do esporte, então sempre mostrando o quanto ele conseguia, tentando motivar os astros do esporte, aquela coisa toda, sempre muito bem patrocinado. Lembrando, você fazer um comercial com astro de esporte tem todo um time por trás e essas pessoas pagam muito dinheiro para fazer esses comerciais. Então ele ganhava muito dinheiro mesmo. Ele se casa no ano de 2001, porém o relacionamento não dá muito certo e ele acaba se divorciando no ano de 2007. Por que precisamos chegar no ano de 2007? Porque basicamente depois do divórcio dele que vai acontecer aí um estopim. Isso significa que tudo começa no ano de 2007? Negativo, mas vai ser a partir do ano de 2007 que essas coisas elas vão ser sabidas. E quem vai ter o primeiro contato com um lado desconhecido deste homem, do Jared Fogle, é uma mulher chamada Rochelle. Rochelle Ehrman, ela também era uma pessoa que muita gente da cidade dela conhecia. Ela morava na cidade de Sarasota e lá as pessoas gostavam muito dela. Ela apresentava programas de rádio, ela apresentava programas de TV e ela também tinha uma história, vamos colocar assim, de superação. Por quê? Ela teria se casado, ela teve 2 filhos apenas com um intervalo de 1 ano entre um filho e outro, então ela tinha um menino e uma menina, e ela era mãe solo. Não dá pra, você não vê em nenhum momento dentro do documentário participação paterna na criação desses filhos. Então você percebe que ela fazia tudo isso sozinha e trabalhava pra caramba. Ela trabalhava não apenas pra rádio, a rádio da cidade, como também para TV ali, basicamente uma TV regional. Então ela também fazia entrevistas e era uma pessoa muito querida na comunidade. Não apenas pelo trabalho dela, mas também porque ela tinha muita empatia com pessoas que tinham dificuldade alimentar. Então, em muitos momentos, ela juntava dinheiro, um pouquinho da sua influência, fazia aqueles banquetes bem grandões, assim, para muita gente comer, principalmente Natal, em algumas datas, né, que as pessoas se sentem ali, né, de repente com um pouco aquela sensação de querer ser acolhida.
Tinha questões também de distribuir cobertores, agasalhos, porque afinal de contas o frio pode ser bem, né, complicado quando você não tem casa. Então tudo isso ela tentava fazer, só que ela fazia longe dos holofotes. No fundo, as pessoas só passaram a saber disso quando aconteceram então esses documentários agora no final do mês passado. E eu tenho que dizer para vocês que a questão toda da Rachel, ela foi muito assertiva nos pensamentos dela, só que de repente ela tenha perdido a mão, e aí a gente vai conseguir entender mais ou menos aí do que eu tô falando. E também a gente vai perceber que teve sim muitas pessoas que acobertaram toda uma situação até chegar a um ponto que ficou insustentável, porque certas coisas que a gente vai perceber aqui é inconcebível uma autoridade saber e não ter como nem proteger quem está contando e tampouco montar uma base para pegar uma pessoa com a mão na massa. E do que eu estou falando? Eu estou falando que Jared Fogle fazia várias palestras, incluindo palestras em escolas, incluindo palestras com jovens, e também cria uma fundação, que era a Fundação Jared Fogle. A Fundação Jared Fogle, ela tinha sido criada para poder dar educação alimentar e também de esportes para jovens e também para muitos jovens. Vocês sabem que aqui a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Então, eram finais de semana onde tinham acampamentos nessa fundação, onde ficavam pessoas ali de 7 até 17 anos, e nesse local ele fazia suas palestras motivacionais, mostrando as suas calças gigantes e aquela mensagem: se eu consigo, você consegue, e aquela coisa toda colava muito bem. O país amava o Jared Fogle. Então, vamos lá, vamos deixar as nossas crianças para que passe ali dias com uma pessoa tão inspiradora quanto o Jared Fogle. Nessa época ele consegue uma pessoa para ajudar ele, uma pessoa que, bom, qualquer pessoa aí que trabalha talvez aí com coisas como distribuição de substâncias ilícitas de forma organizada gostaria de ter próximo, era um homem chamado Russell. E o Russell, ele é uma peça assim totalmente emblemática no meio de tudo isso. Com o desenvolver da história, você não sabe quem é pior, mas afinal de contas, monstros se encontram com monstros, então ambos ali passam a ter uma grande parceria. Uma parceria que começa com o Russell sendo o diretor, fundação, tomava conta de tudo, fazia inclusive muitas palestras que o Jared ele acabava fazendo, quem escrevia era o Russell, então estava tudo certo. O que as pessoas não sabiam é que de dia os dois trabalhavam na fundação, faziam suas palestras, ensinavam pessoas a comer melhor, a se exercitar, e durante a noite tira um pouco, né, se divertir ali com aquela coisa toda de, bom, vamos colocar o que temos de mais sombrio para fora, porque afinal somos humanos, somos ricos, eu sou milionário, eu sou amado, eu tenho direito, não é mesmo? E você ainda não sabe do que eu estou falando, mas agora nós vamos chegar na Rachel. A Rachel, fazendo esse trabalho que eu já tinha comentado com vocês na rádio e também na televisão, ela vai receber uma proposta do Conselho de Medicina para que ela entrevistasse, tanto no rádio como também na TV, o Jared Fogle. Ela achou interessante, afinal de contas, era um homem que tinha uma grande história de superação, diversas pessoas viam ele o tempo todo, as pessoas assistiam os comerciais o dia inteiro. Então seria interessante fazer uma entrevista com esse homem que tinha aí tantas coisas interessantes para falar para o mundo, não é mesmo? Então ela vai, marca um dia para que eles pudessem fazer essa entrevista, ela aceita, e já na rádio, que seria a primeira entrevista, ela não tem uma boa impressão dele. Ela percebe que mesmo ele parecendo ou querendo parecer ser uma pessoa muito gentil, ele tinha dentro dele uma soberba muito grande. Ele era uma pessoa que tinha um ego gigantesco e ela foi percebendo ao longo da conversa, principalmente a conversa quando a câmera não estava ligada ou quando os microfones estavam desligados. É como aquelas histórias, né? Ninguém começa já simplesmente sentando a mão, ela começa com um grito, ela começa com um tapa. Então é assim que vai acontecer também com o Jared e com a Rachel. E não, a Rachel não vai se apaixonar pelo Jared, pelo menos não é o que é transmitido pelo documentário. Rachel faz as suas entrevistas, faz a entrevista para a TV e no dia seguinte eles iriam para um hospital e depois também para uma escola, fazer como se fosse ali uma palestra e essa palestra seria filmada. Nessa hora ele começa a flertar um pouquinho ali com a Rachel. A Rachel era muito bonita quando ela era jovem. O que destruiu a Rachel de certo modo foi o envolvimento dela com o Jared, mesmo que de forma combativa,
foi o que acabou destruindo mesmo ela de várias formas, e vocês vão vendo aí ao longo do documentário. Então, quando eles partem para essa escola, ela percebe o seguinte, que ele está olhando de uma forma estranha para o pessoal do ensino médio, mais precisamente para as garotas que estavam ali totalmente soltas, totalmente, né? Vocês imaginam, é aquela baderninha de quando alguém vai para dar uma palestra na escola e aí fica todo mundo agitado, ansioso, quer saber, quer tirar foto, e acaba fazendo um comentário infeliz no ouvido da Rachel, que é o seguinte, ele diz que as garotas do ensino médio são muito gostosas. Olha aquela situação e ela acha extremamente estranho. O que aquele homem tá olhando para as garotas do ensino médio menores? Nessa hora, a filha dela estava no local, porque ela queria conhecer o Jared Fogo. E a filha dela era bem pequena, devia ter por volta ali dos seus 6, 7 anos de idade, e é feita uma foto onde tá a filha, o Jared e também a Rachel. E a Rachel ficou muito incomodada com aquela situação. Ele vai seguir a vida dele, só que a Rachel vai ficar um pouco presa nessa história. Ela vai tentar fazer todos os levantamentos possíveis de quem era esse homem, se tinha algum crime no nome dele, se tinha alguma coisa sobre ele, meio que um lado investigativo dela liga, e ela fica muito desconfiada. Ela diz, o jeito que ele olhou, a forma com que ele falou das meninas, tem alguma coisa errada com este homem. E ele, comercial e mais comercial, dinheiro e mais dinheiro caindo na conta dele, enquanto ela estava tentando saber quem ele era. Até que depois de um tempo, a Sociedade de Cardiologia vai convidar ela novamente para fazer uma nova entrevista com ele. Até porque, para pensar, se ele perdeu tanto peso e depois ele começa a ficar totalmente ligado com a Subway e passa, né, essa imagem de que não, você comendo esses lanches, você vai conseguir ter o mesmo êxito que ele na perda de peso e etc., as pessoas também imaginam o quê, né? Será que ele vai começar a engordar? Será que a gente vai conseguir ver? Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam, é de ver, né, o seu ídolo crescer. E se tem uma coisa que as pessoas adoram, é ver o seu ídolo cair. Então, também podemos pensar aí que todas essas entrevistas que eram dadas era para ver aí quanto tempo ele conseguia se manter magro. E por que eu tô falando isso? Detalhes são tudo. Eles faziam aniversário de cada ano que ele se mantinha magro. Então, isso já é uma coisa que a gente vai percebendo, que era como se fosse assim, olha aqui, amigão, você tá com o Subway, você não engorda. E a gente sabe que isso funciona com filmes, com séries, você não tem essa permissão de mudar de peso. Muitas vezes artistas precisam assinar contratos dizendo que o peso X precisa ser mantido a cada vez que ela for convidada para fazer um filme. Mesmo se essa franquia durar mais de 10 anos, como aí é no caso de várias franquias famosas, como por exemplo algumas que envolvem carros. Então isso não é nada estranho dentro do show business. Quando ela vai fazer essa segunda entrevista, a Rachel já tinha uma coisa em mente. Eu quero mais, eu quero saber mais desse cara, só que eu preciso que ele fale com a boca dele, eu não posso ficar na intuição, eu preciso ter certeza. Então ela vai realizar as entrevistas, essa segunda entrevista, só que é o seguinte, ela vai conseguir também o número de telefone dele e ela vai começar a utilizar o número de telefone. Depois que isso passar, ela vai começar a fingir que estava afim dele. Segundo ela está fingindo. Se ela estava fingindo, se ela não estava fingindo, ninguém sabe. Ela vai começar a procurá-lo nos hotéis em que ele começa a se hospedar e começa a conversar com ele ali, conversas, né, de adulto, uma coisa primeiro ali muito tranquila, muito calma. Ela queria ganhar a confiança dele, até que tem uma hora que as coisas dão uma esquentada e ele acaba convidando ela para um hotel, porque ele estava na cidade. Ele disse que já tinha preparado tudo e que ela chegaria lá rápido e que ia ter tudo ali aguardando ela para eles poderem ter um encontro pessoal. Ela acha que é uma grande oportunidade de pegar alguma coisa, uma conversa, alguma coisa com ele, então ela vai ao encontro. Nesse encontro, eles sentam basicamente do mesmo lado da cama, porque a única poltrona que tinha no quarto dele, no quarto do Jared, estava com as malas dele. E também o outro lado da cama. Então, quer dizer, eles não poderiam um sentar de um lado, outro sentar de outro. Não. Eles se sentaram um ao lado do outro e ele basicamente estava entendendo que ali aconteceria, né, uma noite entre os dois. Só que não era isso que ela queria. Ele começou a fazer umas investidas e achando que as coisas iriam acontecer, ele faz o seguinte pedido para ela:
Rachel, querida, você poderia fazer 2 trancinhas nos seus cabelos? Trancinhas colegiais. Ela disse, Jared, mas se eu fizer essas trancinhas, eu vou ficar parecendo uma garotinha. E ele disse, mas é exatamente isso que eu quero. Ok, depois disso, não se sabe para quê, não se sabe se de repente para pegar preservativo ou para pegar alguma coisa, ele teria ido para o banheiro. E ela percebeu que ela estava sozinha e deu no pé, pegou o carro dela e foi embora do hotel. No caminho, ele ligou para ela e falou o seguinte para ela, por que você fugiu, por que você foi embora, o que aconteceu? E ela disse que teve um problema com um dos filhos dela e ela precisava correr para casa porque era uma questão importante e que ela precisava ir ver o que os filhos dela estavam fazendo, o que estava acontecendo com os filhos dela. Ela achou que ela já tinha o suficiente, que aquilo que ela tinha gravado, ele falando das trancinhas e tal, era o suficiente para ela levar até a polícia. Só que quando ela chega em casa, porque até esqueci, vou colocar esse adendo aqui para depois não ficar estranho. Também na bolsa dela tinha um gravador, então teoricamente era para ter gravado essa questão das trancinhas. E ela achou que isso estava dentro da bolsa dela, estava no gravador. Quando ela chega em casa, ela escuta essa gravação e ela percebe que a gravação ficou péssima, então ela não ia poder interromper esse contato com ele e também não tinha material suficiente para provar nada para a polícia, então ela precisava continuar. Depois que ela toma essa decisão, ela não vai mais conseguir deixar essa história por bons anos, e eu tô falando anos mesmo. Eu acho que pelo menos aí uns 5, 6 anos ela vai ficar muito envolvida nessa história. Ele vai começar a ligar para ela do país inteiro, porque ele fazia muitas viagens, e cada vez mais ela vai ganhando a confiança dele e ele vai se abrindo cada vez mais para ela. Ele nessa época tinha acabado de se divorciar, então ele começa a contar coisas, encontros que ele teve. Só que a questão era o seguinte, esses encontros eram com pessoinhas e não com adultos. A história dele ia de mal a pior. Começou com colegiais e depois terminou na Tailândia com um garoto de 11 anos. E ela disse, mas isso não é crime? Você não poderia ser preso? Ele disse, não. Lá nós podemos conseguir com qualquer idade, a qualquer momento, para fazer qualquer coisa. E lá, querida, você não pode ser preso por causa disso. E aí ela diz para ele, tá, mas não é sempre que as pessoas conseguem ir para Tailândia, né? Não é o tipo de viagem que se faz sempre. E ele diz, não, então às vezes eu preciso me conformar usando aqui parques de diversão aqui do nosso país mesmo. Isso significava que ele também agia com pessoinhas ali do próprio país dele. Lógico, isso é criminoso, só que não tinha provas. Por quê? Quando você pega uma gravação, você não pode só ouvir uma pessoa dizendo essas coisas e levar para a polícia, porque a defesa dele vai vir da seguinte maneira: ele não tá contando nada, ele não deu nome, ele não deu região, ele não deu idade, ele não deu nada de consistente. Não tem como a polícia chegar e procurar essa pessoa para ter um depoimento. Não tem materialidade. E detalhe, as fitas que ela estava gravando, depois ela vai saber que não serviram para nada, porque elas eram fitas ilegais. Você não pode gravar uma pessoa nos Estados Unidos, acredito que agora no Brasil pode, mas até um tempo aí você não podia gravar uma pessoa sem consentimento. Você precisa pedir o consentimento dessa pessoa. Até hoje, no Brasil, por mais que tenha algumas brechas em que diz que você pode sim gravar caso a conversa seja com você, isso começa até mesmo por causa de patrão e também funcionário, onde muitas vezes naquelas conversas de manda chamar o funcionário ouve muita besteira. Isso é possível sim, e algumas pessoas utilizam, só que tem menos força e um possível julgamento. Então, o mais certo é você dizer, ó, você concorda em ser, né, enfim, gravado ou filmado, ou seja lá o que for, e a pessoa diz, concordo. Já nos Estados Unidos, isso não é uma coisa que pode somente fazer com que seja mais forte a sua prova, mas é a definição do válido e do inválido, tá? Então isso aí não pode valer como prova. E como que ela descobre isso? Porque ela vai pegar fitas, ela já teria muitos e muitos dias ali de gravação de fita, quase chegando ali 6 meses. E por que que ela se assusta? Ela se assusta porque basicamente ele já estava a um ponto que ele estava abrindo totalmente quais eram as ações, não apenas as idades, mas as ações, o que ele curtia, e perguntando coisas para ela, como por exemplo, como que ela gostava de sentir mais prazer, se com meninos ou com meninas. E nós não estamos falando de gente grande, vocês entendem? Ali se falava de pessoas de 7
até 12 anos de idade. Então ele já chegou num ponto que não tinha mais volta. E é nessa hora que ela pega e entrega tudo para o FBI. Ela vai chegar no FBI e vai dizer, olha, eu tenho essas fitas aqui, essas fitas provam que o Jared Fogle é uma pessoa que tem esses comportamentos criminosos. Só que eles vão ouvir todas as fitas e vão dizer para ela, nós estamos percebendo que o que ele é, sabemos que isso tem um nome, mas não pode ser dito, não é mesmo? Pelo menos não aqui, no documentário é dito. Porém, essas fitas não têm validade, porque não foi pedida a permissão dele para ser gravadas. Então, no fundo, temos tudo isso e ao mesmo tempo não temos nada. Mas quando se quer, tudo se dá um jeito. Então, qual foi o jeito que o FBI teve para poder lidar com essa situação e também aproveitar esse estreitamento de relação entre a Rochelle e o Jared? Chamaram ela para ser uma agente infiltrada. Disseram o seguinte para ela, você vai começar dia a dia a gravar agora com as nossas instruções e dentro de um processo, vamos colocar aí um processo legal, onde você vai fazer algumas perguntas que nós vamos aqui ajudar você a fazer tudo isso, vamos passar para você qual é o protocolo, você vai encerrar as fitas colocando a data e o horário e tem o seguinte... Depois que você gravar a fita, a ligação encerrou, na mesma hora você vai nos avisar e minutos depois nós queremos essa fita, para que não haja contaminação. Na hora ela se empolga, ela diz, bom, tudo bem, porque se eu tô trabalhando com o FBI vai dar tudo certo e eu vou conseguir tudo o que é necessário, porque as conversas continuaram. E eu vou te falar, numa escala, né, de podridão, ela estava ali numa escala 8, ele vai chegar numa escala 2, porque ele vai chegar até mesmo a dizer que ele quer agora ver algumas imagens dos filhos dela. Um tinha 10 e o outro tinha 11. E ele começou a querer convencer ela a participar também. Colocar câmeras no quarto dos filhos e fazer esse tipo de coisa. O que era óbvio que deixou ela totalmente apavorada. E é nessa hora que ela diz, eu preciso acabar com isso. Ou eles tomam uma atitude, prendem ele logo, ou eu tô fora. Só que isso já tinha 4 anos que ela estava trabalhando de infiltrada para o FBI. Ele ligava de madrugada, logo ela fazia a ligação, ela não podia dormir, ela tinha que esperar a ligação dele, só que ela também trabalhava durante o dia. Terminava as ligações por volta ali de 2, 2:30 da manhã e ela ainda tinha que se encontrar com um agente disfarçado do FBI, que normalmente ia para fundos de lugares, para estádios, lugares escuros, super perigoso. Eu não sei como ela teve coragem, muito sinceramente, mesmo sendo pro FBI. Não dá para saber quem tá trabalhando com essa gente aí que tem tanto dinheiro. E ela tinha que entregar essa fita quase que por um vão, assim, no carro, sabe? No vidro do carro desse agente, entregava e eles iam embora e deixava ela lá, a própria sorte. E ela foi fazendo isso por 4 anos. Quando chega nesse ponto, ela vai então, entra em contato com o FBI e diz o seguinte, olha, eu não vou continuar, chegou nesse ponto, chegou na minha família, eu não quero mais. Os filhos começaram a ficar bem revoltados com ela, eles não queriam mais muita proximidade, porque dizia que ela estava sem tempo, ela nunca tinha tempo, eles sempre estavam sozinhos em casa. E aí a gente vai perceber como essa história também tem um lado onde você percebe que ela queria tanto defender o filho dos outros e ela deixava os dela sozinhos, na vida de 2 pessoas tão jovens que eram os filhos dela. Ela não podia contar muita coisa, então ela dizia o seguinte, porque os filhos viam ela se enfiar dentro do quarto e ficar horas trancada no quarto, chegava, trabalhava, fazia as coisas, estava sempre cansada, estava sempre com sono, ela sempre era uma mulher muito animada, ela passou a ser uma mulher mais amarga, porque ela estava sempre tensa, ela estava sempre com medo, e ela também tinha medo, ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com ela. Só que ela nunca parou para pensar que durante esse período, os filhos dela ficavam sozinhos. E para os filhos, ela dizia o seguinte, a mamãe precisa fazer isso, ela não podia contar o que era, aquilo era uma coisa muito absurda para se contar para, né, um de 10, um de 11. Então ela chegou e falou o seguinte, mamãe está ajudando o FBI a colocar um homem muito mau atrás das grades. Só que você não falou quem era esse homem muito mau. Você, mãe, não diz, ó, é fulano, ele não vai fazer nada com vocês. Não teve essa conversa. Ela simplesmente disse isso. E daí pra frente, esses jovens passaram a ter medo de todo mundo. Quando
Quando você não diz o nome, todos passam a ser suspeitos. Então, esses jovens, esses filhos dela, passaram a ter medo de todo mundo, de um entregador de pizza, do vizinho, da pessoa da escola, do professor e de todo mundo que estava ao redor deles. E isso começou, sim, a cobrar um preço, né? Um preço psicológico na vida desses jovens. E ela foi percebendo tudo isso. Até que um dia a gente vai saber o seguinte: ela vai tentar fazer com o FBI um esquema que seria uma festa de aniversário onde ela colocaria vários amiguinhos dos filhos dela e ela vai chamá-lo para esse aniversário. Ele estava em outro estado, vamos tentar entender. Para ser um crime que ele poderia ser preso ali, basicamente, né, em flagrante, e era isso que no fundo o FBI queria, tinha que ser provado que ele estava muito afim de participar dessa situação ilícita, né? Então ele teria que sair de onde ele estava, o registro de viagem de outro estado, para o estado onde aconteceria a festa infantil, para que assim eles pudessem provar que não apenas ele agiu, como ele se deslocou de um lugar para o outro para poder ter a ação predatória. Então ela vai convidá-lo e a festa seria em uma semana. Essa festa era uma festa falsa, quem ia montar essa festa era o FBI. E ele começa a ir ladeira abaixo, falar mais e mais coisas, como por exemplo, eu quero que você dê um jeito, ele começa a instruí-la como fazer essa festa. Então ele começa a dizer, olha, eu quero que você pegue alguns dos amigos do seu filho ou da sua filha e que você dê um jeito de facilitar para que eles troquem de roupa, porque eu quero ver. E também quero que você deixe preparado também um pra gente. Ele diz que depois ele quer sim alguém, né, uma pessoinha para poder agir. Só que ela diz o seguinte, como é que eu vou convencer essa pessoa a fazer isso? E aí ele diz o seguinte, comece com o mais vulnerável. Ela diz como? Ele diz, bom, você pode pegar uma pessoa que tem pais separados, questões com a família, pessoas que são muito carentes, e assim vai ser muito mais fácil pra gente. Pra gente, era pros dois, vocês entendem o tamanho disso? E ela vai gravando tudo isso, mas até então não eram provas. Ela precisava que ele estivesse no aniversário, e aí ele seria pego na hora e seria preso. Só que de última hora, ela já achando que aquilo tudo ia acontecer, ele liga e diz que ele não poderia estar na festa em uma semana, ele só ia ter agenda para 72 horas. Então, em 72 horas ele iria para a cidade dela para poder ir para essa festa de aniversário, para ela pegar a festa e mudar a data, colocar a data para antes, e que as pessoas não ligariam, porque afinal de contas teria a visita dele e todo mundo iria gostar de vê-lo no aniversário. Ela avisa o FBI, ela fica apavorada, porque afinal de contas, né, as coisas tinham ido, né, num limite longo, ele já estava instruindo ela a colocar câmeras no quarto dos filhos, então isso tudo já estava bem avançado. E o FBI diz que não conseguiria fazer essa festa / operação em 72 horas, que ela teria que convencê-lo a conseguir uma agenda para uma semana. Só que isso não acontece, ela não consegue e a festa nunca acontece. Desse dia em diante, ela simplesmente para de dar informações para o FBI, ela para de trabalhar com o FBI e foge. Ela pega os filhos dela e não sabe o que fazer, ela quer sair de casa, só que antes disso, uma coisa horrível vai acontecer. Mesmo entregando todo o material para o FBI, o que ela fazia? Ela tinha um diário onde ela registrava todas as conversas, ela registrava tudo, eu acredito que ela fazia uma transcrição de tudo que acontecia ali, né, pelo telefone. Só que ela pegava esse diário e ela escondia. Chega em casa, então, né, não tinha dado nada certo, e ela percebe que alguém, teoricamente, invadiu o escritório dela. Estava com a porta aberta, tinham várias folhas desse diário rasgadas, e ela começa a ficar apavorada e já estava prestes a chamar a polícia ou avisar ali o grupo do FBI que ela estava trabalhando. Pelo menos estava até aquele momento. E aí ela descobre que quem leu foi a filha dela de 11 anos. Se for colocar na perspectiva correta, desse dia em diante o monstro para essa menina passou a ser a mãe dela. Por quê? Ela lia todas aquelas conversas e a Rachel, ela registrava de forma fidedigna. Então ela colocava também as coisas que ela falava. E as coisas que ela falava dava a entender que ela queria fazer também, porque era uma jogada. Só que a filha dela não entendeu isso. Então, para ela, a mãe dela estava fazendo isso junto com o Jared Fogo. Foi muito difícil tentar mudar a mentalidade da filha dela, mas muito difícil mesmo. Só que desse dia em diante, a vida dela começou a ser perigosa.
Primeiro, que ele teria ficado com raiva porque o aniversário não foi mudado, ele para de ter contato com ela, ela começa a se sentir perseguida, então foi uma coisa que começou a acontecer. Ela chega um dia para trabalhar, ela assusta os colegas de trabalho e ela diz que ela precisa ir embora. Então ela vai procurar um amigo que teria sido das Forças Armadas ali americanas e ele diz que vai ajudar ela, era um senhor. Então ele fala, olha, eu vou conseguir para você um hotel e você precisa ficar escondida. Isso infelizmente é muito ruim, mas alguma coisa pode acontecer com você e você precisa se cuidar. Ele vai levá-la até esse hotel com apoio também da família dele e tudo mais, não era uma coisa, né, escondida da família dele. Ela fica no hotel com os filhos. Então isso a gente já vai vendo a bagunça que vai se tornando a vida dessa família, a vida dela e mais uma coisa. Também a falta de proteção do FBI, que ela gerou tantas e tantas fitas para ele, anos, sem receber um centavo, sem receber proteção e também sem receber um canto para ficar, para poder se proteger desse homem. Então dava a entender que o FBI simplesmente, quando ela saiu do caso, amassou tudo e jogou no lixo, uma vez que ninguém nem foi perguntar mais nada para ela. Só que não foi o que o FBI fez, não. Eles teriam sim aberto ali uma investigação em relação a ele, mas era uma investigação secreta, não rendia muitos frutos, eles não conseguiam encontrar muita coisa, e a bem da verdade é que ninguém estava procurando. A vida dela se tornou tão difícil com o passar do tempo, mas tão difícil, que sinceramente eu não sei onde ela estava com a cabeça quando ela se enfiou nisso. Porque ela passou tanta tensão, ela passou assim tantos problemas mesmo de questões, né, de ordem mesmo mental, que ela acabou ficando com uma doença que é considerada uma das doenças mais dolorosas do mundo, que afeta os nervos, é uma situação muito complicada e ela é uma doença crônica, então ela chegou a ficar de cadeira de rodas por causa dessa doença, ela tomava muita medicação, muito analgésico e ela ficou doente, então quer dizer, ela ficou com os filhos totalmente ali afastados dela, que até os dias de hoje ela não tem uma boa relação com os filhos, o FBI não deu apoio nenhum para ela e ela ainda tinha que assistir pela TV sentada numa cadeira de roda, tomando bastante remédio, Gerald Fogo fazendo cada vez mais e mais ali comerciais. E aí que surge a notícia de que Gerald Fogo se casa. E se casa e logo depois vai ter filhos e a vida dele estava assim, no auge, era aí que ele estava fazendo mais e mais comerciais. No ano de 2015 ele fez em torno de 30 comerciais que renderam para ele só naquele ano 15 milhões, então a coisa não era brincadeira. Agora nós vamos falar um pouco do Russell. O Russell, esse amigo que ele colocou ali como, né, diretor da fundação Gerald Fogo, que era para ensinar as pessoas a viver melhor, o coach, né, o coach da vida saudável, é histórico isso aí. E aí o que acontece? Ele vai lá e começa a mostrar uma vida muito diferente do que as outras pessoas podiam imaginar. O Russell, ele teria casado por volta ali do ano de 2010 com uma mulher que era divorciada. O nome dela era, o apelido na verdade dela era Andy. A Andy tinha duas filhas, uma de 10 e uma de 12. Logo que eles se casam, ela era uma mulher muito conservadora. Ela não permitia quase nada para as filhas, ela era uma pessoa totalmente conservadora, cabeça fechada mesmo sendo uma pessoa muito simpática, ela era muito forte nas suas convicções. Era aquela pessoa que ia à igreja assiduamente até o momento em que ela conhece o Russell, ou vulgo melhor amigo do Jared, taradão. Só que o Russell era muito mais do que ele aparentava. No início ele entra na família, as meninas aceitam ele muito bem, ele parecia ser uma pessoa muito legal. A casa que ele coloca elas para morar é uma casa que elas nunca na vida imaginaram morar. Delas mesmo chega a dizer que elas nasceram num lar muito simples e que depois a vida delas era um lugar no meio do nada e que aquela casa parecia uma mansão, digna de conseguir se gabar também com as amigas. Eles tinham uma própria sala de cinema, Russell tinha uma empresa que fazia filmes, então aquilo tudo era muito legal para elas e tinha vários logos e tal. E elas começam a perceber com o tempo que elas não sabem de verdade o que o Russell faz, porque eles começaram a ver várias coisas do Subway, e aí um dia uma das meninas pergunta com que ele trabalhava, e ele dizia que era o braço direito do Jared, o Jared Fogo, que era então o rosto que marcava o Subway, e isso deixou elas hiper assim animadas, caramba, ele é tão legal, e era essa a imagem que ele passava para as pessoas.
Desse dia em diante, as coisas começam a mudar dentro de casa. Ah, mas vai mudar. Principalmente com a mãe. A mãe, que era aquela mulher conservadora, começa a ir para várias festas e começa a dar festas em casa. Muitas festas. E nessas festas, conforme os anos foram se passando, as meninas estavam ali com talvez ali 12 e 15, ela começa a apresentar álcool, ela começa a apresentar a merdinha e diz o seguinte para elas, que vai ser uma frase muito recorrente dentro do léxico da Andy, que vai ser: não importa que idade você tem, o importante é você ter responsabilidade com o que você faz. Então isso aí era uma porta aberta para dizer assim, olha, vocês podem beber, vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem fazer festa, explorar os seus corpos, por que não? Isso não é o tipo de coisa que se ouve de uma mãe? Explore seus corpos, explorem uma na frente da outra e façam isso de repente na frente de câmeras, porque assim vai ser bem interessante. Ela não disse de verdade que era para fazer em frente de câmeras, né? O Russell já tinha colocado câmeras no quarto das meninas, então ele via se trocar, via fazer várias coisas, e um dia ele teve a petulância de mandar uma mensagem para uma das meninas e dizer o seguinte: olha, eu deixei uma surpresa para você na sua cama. E quando ela chegou para ver qual era a surpresa, vamos lá, vamos ver se vocês adivinham o que era. Um brinquedinho, e no computador estava um filme ali rodando, um filme para ajudar a animar para que ela fizesse a utilização do brinquedo que ele deixou em cima da cama dela. Só que ela tinha 15 anos. Então aquilo tudo deixou ela assim enojada. A mãe começa a se comportar de uma forma assim, onde a vida particular dela com o marido começa a se tornar assunto para se conversar pela sala, a ponto dela acabar de ter um ato com o marido e contar para as filhas. Então aquilo tudo se tornou uma coisa sem nenhum tipo de limite. As festas começaram a acontecer e o Jared começou a aparecer. Começou com o jantar, onde o Jared surgiu, ele falava pouco, observava muito, não tentou nada em relação às meninas, mas queria que as enteadas ali do Russell trouxessem algumas amigas para ele conhecer. E aí que ele vai ficar de olho numa menina de 15 anos de idade. E elas vão perceber que diversas vezes o Russell começa a receber mensagens do Jared, onde falava, por exemplo, do seio, né? O seio ali da amiga. E elas contam isso para a amiga. A amiga diz o seguinte: mas espera aí, ele não teve essa, eu só jantei ali com ele foi desagradável, eu fui embora. Ela falou, mas tá rolando esse papo. E essa moça ficou com muita raiva, porque isso não teria acontecido. E aí é que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. A mãe tá sempre nesse estado, como se tivesse o tempo todo fazendo apenas coisas íntimas. Só que existiam momentos que o Russell viajava, ele viajava junto com o Jared, e eles iam buscar tudo isso. Tudo isso, independente se era menino, se era menina, não importava. O que importava era que acontecesse. Ele também teria dito em algumas fitas que ele gostava de assistir, teria feito isso várias vezes. Fala da Tailândia, né? Como era fácil para ele na Tailândia. E eles fazem diversas viagens e a família também faz muitas viagens para, né, deixar aquele ar de vida familiar. Mas não era bem assim. A mãe diversas vezes dizia que as filhas tinham que explorar os seus corpos. Então era uma coisa que era muito natural, era sadio. Então ela começa a passar. E quando você escuta a sua mãe falar isso pra você, é basicamente ali algo seguro para você fazer. Não é dito se elas fizeram ou não. O que se sabe é que o Russell vai ser preso. As meninas vão estar na escola nesse dia, vão estar estão cursando ali o ensino médio, e a mãe vai ligar e vai dizer, olha, eu preciso falar com vocês. Só que ela deixa o recado e as meninas percebem depois que ela teria ligado e retornam a ligação. Nessa hora, a mãe não pode falar com as filhas porque a polícia está fazendo uma varredura na casa e ela disse, olha, olhem a internet. Na internet, a notícia era uma só. O diretor da fundação do Jared Fogo foi preso por passar, produzir, distribuir conteúdos que não são próprios. Eu acho que eu não preciso falar mais do que isso, não é? De diversas formas, idades e tudo mais. E também tinha uma outra coisa. Ele teria sido pego porque ele teria passado para o Jared, em 2009, um conteúdo que envolvia animais e pessoas. Então, quando ele passa, eles verificam
que era para um outro e-mail, e esse e-mail era do Jared Fogle. O Jared Fogle poderia ter feito várias coisas, ele poderia ter dito não me mande mais esses conteúdos, ele poderia ter dito eu vou levar isso para a polícia, só que não foi o que ele fez. Ele continuou recebendo mais e mais conteúdo, e vários filmes também foram encontrados. Filmes das próprias enteadas, filmes de outras pessoas, também com idades igual ou menor que a das enteadas dele. E também a esposa. Lembra que eu falei para vocês que tinham ali cenas que basicamente envolviam animais e pessoas? A pessoa era a esposa dele, a mãe das meninas. Nesse primeiro momento, nessa primeira investigação, não vão direcionar muita coisa em cima da mãe das meninas. Isso vai ficar para um segundo momento, porque aí vai vir uma investigação em cima do Jared. Só que essa investigação já estava velha, eles estavam recebendo material provando isso há muito tempo. E aí o Russell ele se defende da seguinte forma. Ele diz que ele começa a produzir e ir atrás disso para poder fornecer tudo para o Jared, porque ele era um funcionário e ele queria agradar o patrão. Ok, só que não colou, ele ficou preso, mas acabou envolvendo o nome do Jared. O Jared tinha muita fama, então na mesma hora que o Russell é preso, ele dá-lhe uma nota dizendo que está horrorizado com o que aconteceu, afastando ele da fundação e dizendo que sente muito por tudo que tinha acontecido. Em cima disso, a Subway diz que não tem nada a ver com a fundação, então tipo assim, olha, eu não tenho nada a ver, o Jared trabalha para mim, mas o que o Jared faz não é da nossa conta e a gente não tem nada a ver com isso, hein? Então eles já deixam tudo claro ali, olha, cada um que cuide dos seus problemas. E até então, o nome do Jared não tinha nada ali, o Jared não estava sendo investigado, preso, pelo menos era o que as pessoas pensavam, que ele não estava sendo investigado. A Rochelle, ela vai pegar todo o material e vai levar na polícia e vai basicamente ali entregar o FBI. Ela vai denunciar dizendo que o FBI sabia de tudo isso, tinha muito material e nunca fez nada. E aí a moça, né, que atende ela, a delegada que atende ela, não acredita muito na hora, mas escuta as fitas e diz para ela, olha, é uma situação muito complicada e fala, né, com a agente que teria sido responsável pela operação. Essa agente do FBI fala para ela que é verdade e que inclusive tinha uma investigação em andamento. A Rochelle estava com tanta raiva que ela disse o seguinte, eu vou pegar todas essas fitas e eu vou colocar para tocar no meu programa de rádio. E ela é dissuadida a fazer isso porque isso atrapalharia a investigação e também poderia ser um problema para ela. Ela poderia sofrer um atentado, acontecer alguma coisa contra a vida dela. Então ali eles também deixam muito claro, olha, você pode fazer o que você quiser, sair daqui e fazer isso, sair daqui e fazer nada, nós não vamos fazer a sua segurança. Nada novo sob o sol, porque o FBI também não fez isso, não deu nenhuma segurança para ela, que no meu ponto de vista deveria sim ter dado. A questão é que vai acontecer essa investigação do Russell e vai ser uma questão de aí um tempo, e esse não vai ser um tempo curto, mas bastante tempo. A investigação com o Jared vai acontecer no ano de 2015. Inclusive, ele já tinha se casado novamente e já tinha filhos. Ele conseguiu achar uma mulher pura, né, sensata, dona de casa, enquanto ele saía para ganhar dinheiro e fazer todas essas coisas que ele adorava fazer. E ela, quando soube que ele estava sendo investigado, soube da pior forma. Ela estava em casa e o FBI invade a casa dele. Eles queriam fazer isso de uma forma tranquila, sem mídia, mas não teve jeito. Tinha helicóptero, carro, aquela coisa toda que eles fazem, aquele circo também quando querem chegar e fazer uma coisa dessas. E começam a levar mais, olha, em questão a disco rígido, informação, essa coisa toda, era mais de 5 terabytes de informações que eles precisavam analisar. Isso demoraria um tempo, o Jared, ele tem um pouco de medo do que eles podem encontrar, eles começam a achar mensagens, começam a achar bastante coisa, e aí eles começam também a encontrar, né, pessoas ali que poderiam dar um testemunho, que teriam passado, né, pela mão dele. Descobriram que ele gastava em torno de $12 mil só com o serviço acompanhante, e era através da acompanhante que ele perguntava se no ramo dela não tinham pessoas com outras idades, né, que ele podia encontrar. E às vezes essas pessoas de outras idades estavam em outros estados, e era aí que eles conseguiam provar que ele inclusive ia de estado para estado
para poder ali fazer a loucura dele toda lá, a nojeira dele toda lá. Isso era distribuição, produção, consumo de pedô. Então, nessa hora, eles não têm outra alternativa. Vai para o tribunal, vai passar pelo julgamento, não tem jeito. E a pena é de 5 a 50 anos nos Estados Unidos. Só que eles começam a fazer uma defesa muito boa. Ele era um homem rico, então ele contrata bons advogados, que ele não é bobo, ele sabia que ali o dele estava na reta. Muitas pessoas encaravam essas acusações com raiva, diziam que estavam fazendo aquilo, mas ele era um homem bom, que da casa dele, onde eles fizeram esse circo todo, só tinham funcionários felizes. É absurdo eles estarem fazendo isso com um homem tão bom. As imagens são encontradas, as fitas são encontradas, né? Mensagens de texto são encontradas, conversas são encontradas, e aí a hora da Rachel aparecer. A Rachel, ela surge antes do julgamento. Ela procura olha só no que a Rachel, ela se transformou. Em nenhum momento o FBI pegou aquelas gravações e entregou para essa nova investigação. Não teve essa troca. A Rachel, ela vai aparecer no julgamento dele e também antes disso, porque a Rachel vai procurar o canal de TV local e vai dizer: eu tenho fitas com tal conteúdo e eu gostaria de expor. O próprio jornalista, ele disse que quando ele soube disso, aquilo parecia muito surreal e que ele teria que dizer o seguinte para, ali a chefe dele: olha, eu confio nessa mulher, mas no fundo ele não sabia se ele confiava, se aquilo era verdade ou não. E é nessa hora que ela é convidada, então, e expõe todas as fitas, expõe todo o material. No dia do julgamento dele, que foi ali por volta de 2015 para 2016, entre várias sessões, ele vai demonstrar que ele, no fundo, se sente culpado. Ele vai dizer que ele é culpado, sim, e que por ter tido uma vida vivendo na obesidade, ele teria trocado o seu vício em comida por vício ali em sexo. Então isso aí seria uma coisa que ele faria, mas ele faria com mulheres, e que eventualmente teria acontecido com algumas garotas. Seria aquele verdadeiro me enganou, disse que era maior de idade, só que a gente sabe que não era sobre isso. A gente sabe que tinha muito mais coisa ali com outras idades, com outros países, inclusive com outros sexos, outros gêneros, né? E o advogado dele diz que aquilo no fundo era muito leve e que não era necessário aquele estardalhaço todo. E também ele não tinha culpa, ele era uma pessoa doente, ele teria trocado um vício por outro e que isso teria que ser passado para tratamento. Só que aí começam a chegar as testemunhas, mulheres começam a contar histórias. E esse lance todo que aconteceu com a Rochelle, ter pedidos, de pedir coisas sobre os filhos, não foi só com a Rochelle. No fundo ele não queria as mulheres, ele queria sim os filhos das mulheres. As mulheres era apenas uma forma de se aproximar. A ideia mesmo era chegar aos filhos. Então isso tudo foi colocado nos tribunais. No fundo, a coisa foi tão séria que a juíza, ela vai dar uma sentença, eles conseguem identificar ali como vítima um número de 14, porque muitos ali acabam ficando anônimos e não são encontrados, só que eles chegam ao número de 14. E ele vai ter uma sentença que, para muitos, foi uma sentença alta, mas se a gente parar para pensar, não foi. Ele pegou 15 anos. E depois disso, mesmo que eles teriam, acho que pedido, a própria promotoria pediu 10 anos, foi a juíza que chegou lá e disse que não, que aquilo tudo era absurdo e que ele ia cumprir 15 anos. Ele foi cumprir esses 15 anos em uma penitenciária, não teve essa de cumprir com tornozeleira eletrônica, onde você simplesmente passa, o seu dia trabalhando e à noite você dorme em casa. Não, lá eles colocaram na cadeia mesmo, só que foi pouco. Foi bem pouco, porque o Russell, por exemplo, pegou mais de 20 anos, também preso. E aí faltava uma pessoa. Se a gente parar para pensar, faltou uma pessoa. O Russell foi preso, tá, legal, foi preso, pegou mais de 20 anos e teve o Jared. O Jared Fogo pegou 15 anos. E a esposa do Russell, porque ela participou de tudo aquilo, ela estava nas filmagens, ela estava fazendo as coisas ali. Enfim, tinha ela e animais, tinham coisas. E por que ela não foi julgada? E aí eu acredito que uma investigação paralela estava acontecendo, porque o dia dela vai chegar. A esposa do Jared, quando souber de toda essa história, ela não vai esperar julgamento, ela não vai esperar formalização, ela não vai esperar nada. Ela vai pedir o divórcio na mesma hora e a guarda dos filhos. Ela não quer mais saber desse homem, ela fica horrorizada.
E aí é que eles têm assim um golpe, porque a mãe da esposa diz o seguinte: eu denunciei para a Subway. Eu sabia de coisas e denunciei para a Subway. Eu tinha falado sobre os comportamentos inapropriados dele e a Subway nunca ouviu. Isso quem falou foi a sogra do Jared. E aí eu fico pensando, por que a esposa também não ouviu a mãe dela? Talvez porque o outro fosse um bom de lábia e tinha contado uma história diferente, ou jogou a filha contra a mãe, isso não fica explicado, mas a filha se separa no mesmo momento. A mãe vira e diz: a Subway sabia. Eles foram avisados, eu avisei. A Subway teve a sua marca basicamente ali jogada no ralo, porque esse homem era tudo na Subway. Imagem, voz, tudo. Ele era o Subway. Os aniversários de magreza dele eram colocados em cima de sanduíches da Subway. Era tudo sobre eles. E quando isso tudo acontece, eles também têm o nome deles jogados no ralo. E talvez tenha acontecido aí essa crise, né, que muita gente comentava, mas a gente não sabia muito bem do que se tratava, não chegou tão longe aí essa história. Depois, com os casos que são apresentados muitas vezes no YouTube, as pessoas começaram a saber dessa história, mas o impacto em que gerou, o valor de mercado, o valor associado à empresa, caiu muito com esse escândalo, quase chegando ali a uma falência. E a questão toda da Andy com os animais, mas mais coisa vai ser descoberto. A polícia vai falar com as filhas dela no ano de 2020, tá? Isso vai acontecer de uma forma em que a polícia vai dizer o seguinte: vocês vão ler coisas e ver coisas da mãe de vocês que provavelmente vocês nunca imaginariam ver. E é justamente isso que acontece. Elas vão ter toda a parte do seu corpo censurada, mas vão conseguir ver ali basicamente ali quais posições elas estavam e os seus rostos. E eles vão dizer: vocês se reconhecem? Elas vão se reconhecer e também vão ler mensagens. Na verdade, a mãe, tá? Ela chegou a colocar uma mensagem em que ela demonstrava o desejo que crescia a cada dia de estar com as filhas. É inimaginável você ler uma mensagem dessa e dizer: isso saiu da minha mãe. É inimaginável mesmo, mas saiu. Inclusive, tinha coisas como: eu queria sozinha, ou eu queria com você, Russell, e elas. Então, tinha com o Russell, mas tinha com elas. E obviamente isso acabaria virando ali alguma gravação, que seria passada para o Jared, que adorava ver essas coisas. Só que tinha muitas outras coisas. Tiveram momentos em que as meninas realmente cresceram e começaram ali a explorar os seus corpos. E aí o que acontece? Bom, também estava gravado. E quem assistia era a mãe. A mãe adorava assistir as próprias filhas. Ela também vai enfrentar os tribunais, porque afinal de contas, você passar para outras pessoas o conteúdo envolvendo, né, bichinhos, não tem uma pena muito séria. Mas você ser participante do ato, ter, né, tocado ou ser tocada por um bichinho, isso sim é uma coisa muito séria. Então ela vai para os tribunais no ano de 2021 e as próprias filhas é que vão acabar prestando os seus depoimentos contra ela, né? E são os depoimentos mais fortes, mas não os únicos. Tinham provas ali incontestáveis das coisas que ela também fazia. Ela vai ser presa e vai ter a maior pena entre todos eles. Agora, isso eu também achei estranho, porque para mim isso aí tinha que ser igual para todo mundo. A pena dela foi 33 anos, porque eles disseram que ela era a mãe, obrigada ali, que tinha uma obrigação legal de mantê-la segura, que tinha essa coisa toda de responsabilidade, de ter permitido que isso acontecesse, entre outras coisas. Só que o fato é um só, o ato é um só. E os três faziam. Então eu acho que se foi 33 anos para ela, tinha que ser 33 anos para todo mundo. Segundo o que foi colocado no documentário, parece que ela foi presa porque eles estavam reabrindo, tinham surgido provas novas e eles estavam reabrindo os casos. Mas eu fui dar uma olhada e eu não vi nada relacionado às penas do Sr. Jared Fogle ou do Russell. Então parece que o Russell cumpre ali os seus pouquinho mais de 20 anos, o outro vai cumprir ali um pouco mais de 15 e ela vai passar 33 anos na cadeia. Dizer que o que ela fez não é imoral, claro que é imoral, né? Ela estava falando das dela, só que também tem as dos outros. Então assim, tudo bem, a moralidade traz isso e ela tem que ser colocada em pauta, sim. Mas gente, tem outras coisas ali envolvidas, outras pessoas até mesmo que não puderam se defender, dar seu depoimento, que não estavam no país
que não eram do país. Então você para pensar em tudo isso e começa a perceber também que essa pena teria que ser corrigida, teria que ser fechada, porque a culpa é a mesma para os três. A Rochelle gravou muita coisa. Desculpa se em algum momento eu chamei ela de Rachel, tá? Mas é Rochelle. A Rochelle gravou muita coisa, tinha muita coisa ali, muito explícita em relação a ele. E não é possível que com tudo isso, ainda assim a pena da Angie tenha sido a maior de todas elas. E no meu ponto de vista, não tinha que ter sido 33, tinha que ter sido 50. Só que não tinha que ter sido 50 só para a Angie, tinha que ter sido 50 para os três. E sinceramente isso é quase uma associação criminosa, isso é uma gangue. Então, sim, 50 anos para todos eles, mas não foi assim que aconteceu. E isso aconteceu em 2015, então daqui a pouquinho ele também tá saindo da cadeia, porque já tem o que? 8 anos que ele tá cumprindo pena, mais ou menos. Vai ficar mais um tempinho, deve dar ali uma entradinha com o advogado pedindo um recurso, sai um pouquinho antes. A gente acha que não acontece lá, mas acontece sim. É capaz dele ainda sair antes, para fazer um tratamento, para se curar, né? Se curar disso. Ele ficou um pouco compulsivo. Ele trocou a compulsão da comida por essa compulsão tão específica e criminosa, não é mesmo? Bom, então essa é a história. Vocês pediram tanto e eu vos apresento o monstro do Subway. Só que será que o monstro era um só? Muito sinceramente, não. Pode ser que o monstro atuante fosse um só, Jared Fogo. Porém, tinham quem? Os seus cuidadores, que era quem fornecia para ele toda, né, essa força para ele continuar tão brilhante, tão motivado, né? Tem que ter pessoas que te ajudem, te cuide, dê para você aquilo que você precisa. E essas pessoas eram quem? Seus lacaios, que era o Russell e também a Angie. Até porque esse homem influenciou pessoas por décadas, tá? Esse envolvimento começa ali no início do ano 2000, 2002, ali ó, começa esse envolvimento com as pessoas. E o que aconteceu antes da Rachel? Ninguém foi atrás? E as coisas que ele fazia antes da Rochelle começar a gravar ele? Ninguém se pergunta? Ninguém foi atrás de nada antes de 2008? Mas essa é a história, vocês podem conferir essa história, uma história que acaba sendo longa. Eu disse pra vocês que eu tinha também um adendo em relação a Rochelle, e o adendo é exatamente esse. A Rochelle, ela teve a vida dela basicamente ralo abaixo por causa desse cara e do que ele estava fazendo com os filhos dos outros. Só que ela também não parou pra pensar que alguma coisa muito pior poderia acontecer com os dela. Todas as vezes que ela saía de madrugada, todas as vezes que ela se ausentava e largava os filhos dela sem proteção. E esses filhos não sabiam quem era essa pessoa, esse homem mau que ela queria colocar na cadeia. Então isso é uma falha. Um dos filhos dela mora em Taiwan, tá? Há mais de 5 anos, que é um menino. A moça parece que mora nos Estados Unidos, mas tem uma relação muito conturbada com a mãe, tem uma relação muito conturbada com o irmão. Então isso mexeu sim com a família, talvez até por tempo. Ninguém quer esse tipo de coisa, não é o que um jovem precisa. E ela tinha condições de dar uma vida como ela dava, uma vida em que os filhos eram felizes, todo mundo era feliz. E no fundo, dizer que o que ela gravou fez muita diferença no processo dele, não fez. Quem colocou ele na cadeia foi o policial que recebeu a denúncia do e-mail que o Russell teria mandado para o Jared. E aí se inicia uma nova investigação. Então não foi o FBI. O FBI também não quis saber de nada. Deixou isso aí rolar. Rochelle tinha tudo aquilo, mas não serviu para nada. Ou ele teria sido preso antes. Então não adianta. Por mais que quiseram colocar as coisas em perspectiva, uma perspectiva em que, sim, a Rochelle foi uma grande mulher, muito corajosa, mas ninguém quis bater de frente com uma empresa e também com um homem tão milionário quanto esse. Então não foi a Rochelle que fez toda a investigação. Não, ela pode ter feito, mas não valeu de muita coisa a não ser um endosso no dia do julgamento, uma entrevista expondo o cara. Só que isso não é bem o que a gente espera. A gente espera o quê? Uma coisa mais efetiva. Teria sido isso que colocou ele na cadeia? E sabemos que não foi. Então, teve a sua importância? Teve. Mas será que o que ela conseguiu e a moral que deram para ela pelo que ela conseguiu valeu a pena? Porque dava para perceber desde o começo que eles não tinham assim a menor consideração com ela. Eles não colocaram nenhuma pessoa para tomar conta dela. Um cara disfarçado, alguém para proteger a casa dela ou os filhos dela quando ela tinha que entregar fitas ou ficar horas presa dentro do quarto. Sei lá, um cara disfarçado só tomando conta para ver se não acontecia nada com os filhos que estavam lá sem entender nada do que tinha acontecido. Então as coisas não são
tão coloridas como parecem. E as pessoas podem até se sentir, e acho que devem mesmo, no caso da Rochelle, eu acho que ela deve se sentir muito orgulhosa pelo que ela fez, mas dizer que outras pessoas deram valor para o que ela estava fazendo, não deram. E ela colhe os frutos disso até hoje. Péssima relação com os filhos, doenças crônicas, coisas que levam uma pessoa assim ao extremo do estresse, do absurdo, coisas que depois que você ouve, você não pode deixar, você não pode dizer eu vou desouvir, não tem como. E ela teve que participar de tudo isso sem efetivamente ser o elemento que colocou o Jared Fogo atrás das grades. Se vocês têm mais informações, querem acrescentar informações, palavras que não foram ditas aqui, que são palavras sensíveis, por favor, não coloquem nos comentários. Isso gera problema, então acho que tudo ficou muito bem entendido. Só, por favor, eu peço isso para vocês, censurem a palavra, coloquem alguma coisa aí que não precise colocar isso. Todo mundo tá entendendo, todo mundo aqui é adulto, então, por favor, é só isso que eu peço pra vocês, tá? Vocês pediram o caso, estão vendo como eu tive que fazer malabarismo pra tudo isso, então eu só peço pra vocês essa gentileza, tá? Por favor. E também, se você ficou até o final, deixa o seu like que me ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui!